No Velho Oeste americano, segundo o The New York Times, tem-se o hábito de pregar um coiote à cerca para espantar forasteiros. Foi dessa forma que o famoso jornal relacionou o caso Matthew Shepard a seus carrascos. Eu sou o Marco, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. Hoje trago um caso muito pedido por vocês. Então, antes de iniciar o vídeo, principalmente se você é novo por aqui, gostaria de pedir para você verificar aí sua inscrição no canal. Já deixe um like no vídeo também para aumentar o alcance dele, pois quem é recorrente aqui sabe, que esse conteúdo aqui não é visto com bons olhos pela plataforma. Então, sua inscrição, seu like são super importantes para a manutenção desse projeto aqui. Então, se você curte o Insólito, dá essa moral aí para mim. Deixe seu like, se inscreva no canal. Se puder, considere a possibilidade de se tornar um membro aqui, beleza? Recados dados, vamos aos fatos. Matthew Shepard nasceu no dia 1º de dezembro de 1976, em Casper, Wyoming, nos Estados Unidos. Filho do casal Judy e Dennis Shepard, Matt, como era chamado, também tinha um irmão mais novo, o Logan. Na adolescência, Matt, que sempre é descrito como um jovem educado, calmo e participativo em questões sociais, contou aos pais que era homossexual. Fato ao qual, mais tarde, os pais disseram ter dado de ombros, ou seja, aceitaram numa boa sem qualquer problema. Apesar do susto e da novidade sobre a qual tinham muito o que aprender, eles disseram que já desconfiavam e que estava tudo certo. E assim, numa família amorosa e unida, o jovem cresceu. Porém, nem tudo eram flores na vida do rapaz. Já no colégio, ele passou a sentir na pele ataques de cunho homofóbico. Aliado a isso, Matt era um cara franzino, baixinho e delicado, o que só piorava as coisas no sentido do preconceito naquele ambiente escolar. Durante o ensino médio, como um prelúdio mórbido do que estava por vir, Matt, em uma viagem escolar ao Marrocos, sofreu um abuso coletivo por moradores do país, que nunca foram identificados e presos, apesar de ter havido investigações. E acho que nem precisa dizer o quão traumático isso foi para ele, não é? A partir de então, com sintomas de depressão e ansiedade, ele buscou ajuda de terapeutas e começou a beber e a usar drogas quando percebeu que a terapia não estava sendo o suficiente, digamos assim, para afastar aquele choque. Mas, mesmo fragilizado emocionalmente, ele encontrou forças para materializar seus sonhos antigos. Matthew sonhava em ser diplomata. Então, apoiando-se nesse sonho e buscando forças, assim que terminou o colégio, ele ingressou na Universidade Wyoming, em Laramie, onde estudou relações internacionais, línguas e ciências políticas. Isso tudo enquanto morava sozinho, pois seus pais estavam morando em Dhahran, na Arábia Saudita, onde Dennis, seu pai, trabalhava inspecionando plataformas de petróleo. Na universidade, Matthew começou a participar do movimento LGBT que havia na instituição. E apesar do trauma vivido em Marrocos ainda dificultar seu relacionamento com pessoas, ele conseguia lidar bem na medida do possível com isso. E logo, estava cheio de amigos. No dia 6 de outubro de 1998, depois de se reunir com alguns colegas no campus da universidade para planejar uma semana de consciência LGBT na instituição, o calouro Matt resolveu ir a um bar chamado Fireside Lounge, na cidade de Laramie, para tomar uma cerveja e se abrigar do frio que fazia naquela noite. O rapaz convidou os amigos que estavam com ele ali naquela reunião, mas por alguma razão nenhum deles quis acompanhá-lo na ocasião. Então, Matthew resolveu ir sozinho. Já no bar, ele acabou conversando com dois rapazes que aparentavam ter a mesma idade dele. Talvez pela imaturidade, ou mesmo pela genuína crença nas pessoas que estava tentando retomar, o jovem não suspeitou de Russell Henderson e Aaron McKinney quando eles se apresentaram como homossexuais. Claro, ele não tinha como saber que McKinney planejou, dentro do banheiro do bar, com seu colega Henderson, fingir que eram homossexuais apenas para ganhar sua confiança. Isso, o próprio McKinney confessou ao xerife Dave O'Malley depois de todo o ocorrido. Como já dá para notar, pessoal,
A questão do preconceito em relação à orientação sexual de Matt, desde o início da situação, foi claramente a motivação da barbárie. Os dois amigos estavam seguros de si, se sentiam como bestas diante de uma presa fácil. Matt, como já dito, tinha uma constituição corporal frágil e media apenas 1,58 m de altura. Assim, os amigos, pouco tempo depois, conseguiram o que, segundo eles, era o plano: levar Matt à picape de Aaron para roubá-lo. E assim o fizeram. Dentro do automóvel, Aaron sacou sua arma e bateu em Matt e roubou sua carteira, que continha apenas $20. Mas eles não estavam satisfeitos. Possuídos talvez por um sentimento animalesco, resolveram sair do local carregando sua frágil presa em direção ao que seria um dos mais dantescos crimes já registrados. Depois de dirigirem por cerca de alguns quilômetros, eles pararam a picape em um pasto rochoso, cheio de touceiras de mato e arbustos, e no local havia cerca de madeira que, mais tarde, tornar-se-ia, em memória, uma espécie de símbolo da luta contra os crimes de ódio nos Estados Unidos. Nela, Henderson amarrou Matt com uma corda de varal que estava na caminhonete e depois McKinney começou a bater sem piedade no jovem indefeso. O xerife O'Malley disse que o estudante foi golpeado na cabeça e no rosto cerca de 20 vezes com o cabo de uma arma grande da marca Smith & Wesson. O oficial disse ainda que a gravidade dos ferimentos era tamanha que se comparava às lesões provocadas por graves acidentes de carro. E, pessoal, eu não vou nem dar detalhes aqui dos ferimentos, tá? Eu vou nos poupar da ação aí dos criminosos por motivos óbvios, beleza? Bom, continuando, não satisfeitos, Henderson e McKinney ainda levaram os sapatos de couro de Matt e, sem qualquer resquício de remorso, deixaram o rapaz amarrado à cerca, sentindo impotente sua vida esvair-se aos poucos no frio talhante daquela noite. Matthew ficou preso lá por 18 horas. Foi só na tarde do dia seguinte que uma pessoa que fazia ciclismo ali pelas redondezas se aproximou do local e viu o que pensou ser um espantalho pregado à cerca. Mas, quando se aproximou mais, percebeu em choque que na verdade se tratava de um ser humano. Então, ligou rápido para a polícia e logo a agente Red Flurry estava no local. A gente se recorda da forma como Matthew estava quando ela o encontrou. Ele estava caído de costas na cerca, com os braços para trás, quase sem respiração. Apenas lampejos entrecortados de vida ainda saíam de seu corpo. Flurry, que hoje está aposentada, tentou abrir a boca de Shepard para facilitar sua respiração, mas ela estava fechada com muita força e havia muitos ferimentos. Ela se lembra de tentar revivê-lo dizendo: "Garoto, eu estou aqui, você vai ficar bem, aguenta aí. Não desiste, tá? Vamos lá, você consegue." Os pais de Matt, Judy e Dennis Shepard estavam na Arábia Saudita quando receberam a notícia do ocorrido. Dennis, como já dito, trabalhava como inspetor em plataformas petrolíferas. Eles, assim que souberam, voltaram às pressas para os Estados Unidos, onde encontraram um filho irreconhecível no hospital e passaram ao lado dele, que nunca recobrou a consciência, seus últimos 5 dias de vida. O crime despertou uma onda de revolta no país. O famoso jornal The New York Times relacionou o caso a um costume antigo do Velho Oeste de pregar um coiote à cerca para espantar forasteiros. Vigílias com milhares de pessoas foram feitas, celebridades e políticos se reuniram no Capitólio em Washington também para prestar homenagem a Matthew Shepard. O presidente, à época, Bill Clinton, condenou os criminosos dizendo que eles eram cheios de ódio ou cheios de medo, ou os dois. O velório de Matt ocorreu em 16 de outubro de 1998, na igreja episcopal da cidade de Casper, em Wyoming. E por mais utópico e contraditório que pareça, houve no local manifestações religiosas que insultavam a memória do rapaz que, antes de qualquer coisa, independentemente do que fazia com seu direito irrevogável à liberdade e particularidade, era um ser humano. Usando como argumentação a própria doutrina dos atiradores de pedra, ele era filho de Deus,
e basta. Mas eu sei que esses são assuntos de extrema complexidade e não caberia aqui sua extensão. No entanto, fica a reflexão sobre a condição humana. As cinzas do jovem foram mantidas na casa de seus pais por anos, porque eles tinham medo que, se deixassem em algum memorial, este seria depredado. Mas, em 2018, eles finalmente conseguiram sepultar as cinzas do jovem na Catedral Nacional de Washington. O caso de Matthew Shepard trouxe atenção nacional e internacional para crimes dessa natureza e ajudou a dar ensejo a grandes feitos nos Estados Unidos, como, por exemplo, a assinatura em 2009 de uma lei que já tramitava desde 2007 no Congresso americano para prevenir crimes de ódio, pelo então presidente Barack Obama. A lei ficou oficialmente conhecida como Matthew Shepard e James Byrd Jr. James era um afro-americano que foi brutalmente morto por supremacistas brancos também em 1998. Nós sentíamos que ele estava finalmente conseguindo ser ele mesmo de novo. E daí, isso aconteceu. Disse Judy, referindo-se ao abuso coletivo sofrido pelo filho. A família de Matt disse que talvez ele não se sentisse confortável com essa consagração de ícone perfeito. À época, chegou-se a noticiar que o jovem tinha sido encontrado crucificado à cerca, o que foi negado por sua mãe. Sobre os criminosos, o advogado Dion Custis, que defendeu um deles no julgamento, mantém a versão de que trata-se de um roubo que terminou mal, mesmo reconhecendo que a orientação sexual da vítima tenha sido um fator. Para ele, os dois criminosos eram apenas garotos drogados. Pessoas que usam metanfetamina cronicamente perdem a habilidade de racionalizar e têm todo tipo de problemas mentais, finalizou. Fato é que McKinney nunca escondeu em seus pronunciamentos o tom preconceituoso em relação a Matt. Segundo ele, em confissão à polícia, o ataque começou porque Shepard colocou a mão em sua perna dentro da caminhonete. Depois disso, ele disse: "Quer saber? Não somos gays e vamos te bater." A mão na perna foi a linha de defesa dos advogados dos dois. O juiz desconsiderou essa linha de argumentação de pânico gay. Ambos os criminosos estão hoje cumprindo penas de prisão perpétua por sequestro e assassinato. E nenhum deles aceita pedidos de entrevistas, segundo o Departamento Penitenciário do Wyoming. A família do estudante assassinado criou a Fundação Matthew Shepard, que ajudou a ampliar a lei federal sobre crimes de ódio para incluir crimes motivados por orientação sexual, gênero e deficiências. A morte de Shepard inspirou peças, poemas e um musical. E Elton John escreveu uma música chamada American Triangle. E por falar em música, você já ouviu uma música chamada Condição Humana, do Guilherme Arantes? Não? Pois é. Ela fala justamente sobre medos sempre iguais, erros antigos e seres primitivos. O caso Matthew aconteceu há mais de 2 décadas e essa música é de 2013 e hoje, em 2021, tudo ainda é tão atual. Caso se sinta confortável, deixe seu comentário. Esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que tenha gostado. Se gostou, ajude o canal deixando seu like, compartilhando esse vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.